É, o tema de hoje, irmãos, vem com o seu título de Os Filhos de Deus. Aí uma pergunta eu faço para todos os que estão ouvindo, né, na rádio, vendo pela transmissão via internet e os irmãos aqui. Sabemos que os filhos de Deus têm a característica do Pai. E os filhos do inimigo também têm as características do Pai, que é o inimigo, que é o pai deles, né? Por que a gente fala isso? Porque talvez a gente confunda em algum momento do dia com a obra que a gente faz ou alguma coisa que a gente faça a quem nós estamos servindo. Vamos começar aqui pelo seguinte, né? No Evangelho de João, capítulo 8, diz o seguinte para nós. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Diz para nós o seguinte: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o verso 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora tem uma condição, né? Conhecemos a verdade, mas andamos nela a todo momento. Por quê? Porque a gente tem que tirar do coração a seguinte condição: aqui, Deus eu sirvo, neste momento do dia, né? Porque às vezes até na palavra, na forma de pensar ou na forma de agir com o próximo, nós dissemos se somos filho de Deus ou filho do inimigo, né? Tem essa característica. E no Evangelho de João, capítulo 10, diz para nós o seguinte: a partir do versículo 2. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Meditando nesse pequeno versículo, né? Esse pequeno texto, a gente vê que quem tem Deus ouve a voz de Deus, né? Quem tem no coração a fé em Jesus Cristo ouve o que ele pede para ser cumprido, né? Vamos ver na primeira carta de João algumas características daqueles que têm por Pai Deus e por Salvador Jesus Cristo, né? Porque tem algumas características que têm que ser reforçadas no decorrer da nossa vida, do nosso dia, para ver naquele momento a quem estamos servindo naquele momento do dia. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte para nós: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí a gente vai agora conhecer o amor que Deus tem por nós, né? Porque, como o primeiro versículo eu disse, né, no começo do culto, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele.
não o conhece porque não ouve a sua voz, né? Então segue o estranho. Porque quem ouve a voz do bom pastor não andará, né, em trevas, mas terá a luz da vida, né? E continuando diz para nós: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. É uma coisa interessante, né, irmãos, que a gente também tem que colocar no coração que Deus, por sua misericórdia, sabendo, né, como a humanidade estava decaindo, né, começou desde o jardim do Éden, né, com Adão, a partir do pecado, e foi desencaminhando, né, é como se diz, né, desceu a ladeira, né. E hoje a gente vê que o tempo está cada dia mais difícil, cada dia mais luta, cada dia mais prova. Por quê? Porque aqueles que querem viver em Cristo vai padecer luta e perseguição, mas também vão ter a certeza de que ele foi preparar lugar, como está em João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Agora, o crer em Jesus e em Deus, ele tem algumas características, né? A primeira que a gente leu é ouvir a voz. Muitos, às vezes, não gostam de ouvir a voz, porque a voz, ela é de amor, mas é uma voz também de justiça. É uma voz de chamar o pecado pelo nome. E muitas vezes a gente não gosta que esse pecado seja chamado pelo nome, porque ele fere automaticamente o nosso orgulho. Porque quando a pessoa permanece no pecado, é um orgulho que ela tem de achar que ela sozinha pode vencer. Por isso a gente leu João 8, 31 e 32. Né? A gente não consegue vencer sem Cristo, sem ouvir a voz do pastor e segui-lo. Mas muitos não querem segui-lo. Por quê? Porque não querem que suas obras sejam reprovadas. A pessoa fala assim: ah, Senhor, mas eu estou tentando melhorar, mas ela está tentando, ela até agora não deixou que o Senhor a ajude a remover. A gente vê em várias parábolas, né, na palavra do Senhor, que, como o cego, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o mundo gritando: você não vai chegar nele, você não pode chegar nele. É o que acontece com nós nesse mundo de hoje. O mundo, os trabalhos, a fadiga, o estresse, né? Filho com problema, a saúde, tudo é essa condição dessa multidão atrapalhando você falar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A misericórdia dele, irmão, como diz Jeremias, é a causa de nós não sermos consumidos. Mas também diz que ele é um fogo consumidor. E Paulo declara que horrível coisa é cair na mão de Deus. Por quê? Porque ele tem a misericórdia, mas ele tem a justiça. A justiça de Deus, para Paulo e para Davi, ele comentou que era melhor cair na mão de Deus. Por quê? Em João 4, primeira carta de João, capítulo 4, no versículo 17 e 18, diz para nós o seguinte: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Em outras traduções diz: não existe medo. Porque o amor perfeito lança fora o medo. Porque o medo ou o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Nós não devemos temer a Deus
e fazer as obras do Senhor só por medo de não ser salvo e pelo medo de ser destruído. Mas devemos fazer pelo mesmo amor que ele nos amou, né? Pelo mesmo amor que ele nos concedeu, tanto na cruz, quanto no início da criação, quando nos deu a vida, né? Muitas vezes a gente vê que coisas bobas, coisas que são inúteis, tira a gente da presença de Deus. Uma palavra sem pensar, até mesmo o olhar, porque o inimigo ele contempla não o nosso coração, isso só Deus contempla. Porque diz o salmista que ele sonda-me e me conhece. Mas o que que acontece? Se a gente para e fica vendo ou contemplando alguma coisa, o inimigo usa aquilo para poder trazer o pecado. É como a Eva no início, né? Quem mandou ela ficar lá adorando o fruto que tinha lá na época, né? Ninguém. Aí o inimigo viu que ela estava, né? Opa, deixa eu. Aí o que foi que aconteceu? Aí vem a mentira junto com o pecado. Porque o inimigo virou para ela e falou assim: é certo que não morrereis. Mas Deus disse que ia morrer se comesse do fruto. Ouviram a voz de Deus? Se tivesse ouvido, não tinha comido, né? Mas não ouviram. E por que não ouviram? Porque queria adquirir mais conhecimento. A pessoa não fica satisfeita com o que ela tem. Se a pessoa tem uma casa, ela quer 4, 5, talvez sem necessidade. Se a pessoa tem um dinheiro, um salário, ela nunca vai se contentar com o que dá para manter. Ela sempre vai buscar mais. Por quê? Porque o orgulho não admite que ela tenha somente aquele restante ou aquela sustentação do dia. E Jesus nunca falou para a gente esperar no dia de amanhã. Ele sempre comentou que o dia de amanhã tem o seu próprio mal. Aí a gente fala, então, se o dia tem só mal no próximo dia de amanhã, então, não. Ele tem para nós a bênção. Depende da gente ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente recebe algum impacto, recebe alguma palavra dura. Na condição natural nossa, se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente já responde direto. E automaticamente, como diz Tiago, né? A língua é um fogo que consome todo o local da nossa condição, né? E continuando para nós aqui, diz o seguinte. Primeira carta de João, capítulo 2. Mais umas características, né, daquele que ouve a voz de Deus. Capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. A gente pensa assim, tá, mas o que tem a ver, né? Muitas vezes a gente escuta, né? Ah, mas foi abolido. Um Deus de amor, como diz aqui em Malaquias para nós, né? Ele não tem essa condição nossa de dependendo da parte que aperta a gente foge, como Pedro, né? Naquele momento antes de ser convertido. Porque muitas vezes nós somos convencidos do Senhor, mas não ainda convertidos. Porque quando se converter, aí como diz, né? Na época antiga veio a chuva temporã, porque os apóstolos tinham se convertido, e na nossa época a chuva serôdia, né?
para a semente que era somente uma muda, né, venha crescer, está pronta para a colheita. Que é o momento que nós estamos passando hoje, né? Nós estamos se preparando, esperando a chuva serôdia, para que possamos receber o amadurecimento espiritual. E ali nós vamos saber, né, quem vai ser joio e quem vai ser trigo. No momento que a voz de Deus tiver que ser ouvida. Quem ouvir a voz do mundo, automaticamente rejeitou a Deus. E quem ouvir a voz de Deus, rejeita o mundo, né? Por isso Jesus disse, eu não sou desse mundo. E se nós somos conhecidos dele, e ele é o pastor, nós também não devemos ser. Não devemos ter nenhum vínculo com esse mundo. Né? Nenhuma coisa que nos prenda, como a pregação antiga que eu coloquei, né? Nenhuma coisa que seja um laço para nos prender da compaixão e do amor que Deus tem por nós. Na carta de Malaquias diz para nós o seguinte, Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Pois então, se o Senhor não muda, ele é desde o princípio. Como diz a palavra, é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Então a voz que foi ouvida por Moisés, a voz que foi ouvida por Abraão, a voz que foi ouvida por Adão, é o mesmo Deus. É o mesmo Senhor que veio para nos salvar. E muitos acham que o Senhor mudou, né? Ah, não, o Senhor é bonzinho, ele é bom. Tanto que até hoje ele está nos ajudando, né? No meu caso, eu sofri o acidente, o carro quebrou o poste, eu quase fui preso. E fora as outras coisas que aconteceu, o Senhor é bom comigo. Por quê? Porque ele sabia que naquele momento eu ainda não estava pronto. Por isso Jesus disse, hoje pedirão a sua alma, para quem será? Então nós temos que a cada dia preparar e ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que o Senhor tem para falar e ouvir e praticar. Porque os filhos de Israel ouviam durante 40 anos, por intermédio de Moisés, as recomendações do Senhor. Até que chegou um ponto que o Senhor cansou. E falou para eles, falou o quê? Te dei 40 dias, um dia por cada ano. 40 anos vão entrar vão andar por esse deserto e não entrarão na terra. Mas era o povo de Deus? Era. Era o povo que venceu batalha, como a batalha que Moisés estava lutando com os amalequitas. O braço dele cansava quando ele parava de orar. Os dois, Arão e Ur, levantavam o braço dele para ele orar. Ouviram no Monte Sinai? Ouviram na hora que murmuraram sobre a água? Ouviram pelo maná? Ouviram até mesmo por uma coisa que Deus não se agradou. Porque a gente vê que o tom que Deus usou ali naquela palavra é um tom forte, né? Eu vou dar carne para vocês, mas não é um dia, nem dois, são 30 dias, até sair pelo nariz. Por quê? Porque foi uma coisa que Deus fez contrariado. Ele se contrariou. Por quê? Porque a bênção dele estava no alimento que ele mandou. Mas o homem sempre, por não ouvir a voz de Deus, recusa as bênçãos que ele tem. E fala assim, deveria ser assim, Senhor. A gente vê muito, né, muito assim, em volta na vida da gente. Não, mas aqui, ó, aqui está assim. Pois então, está assim. A voz do Senhor está assim. Mas a pessoa fala, pois é, essa parte aqui, Deus falou, essa parte aqui não. Essa parte aqui foi o homem que mudou. Nós só temos uma regra de fé, que é a palavra do Senhor. Não tem outra. E o livro de profecia, que veio para ser uma luz maior
menor para iluminar a luz maior, que é a palavra do Senhor. E continua dizendo em Tiago o seguinte para nós. A carta de Tiago, mais uma característica, né? Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É outro mal que é ocorrido bastante nesse mundo. Aquele se salvará e o outro não. E nós não temos esse direito de falar isso. Mas a gente sabe que quem ouve a voz de Deus faz a vontade de Deus. Pode ser que hoje a pessoa não escute, porque ainda está com o coração de Faraó, né? Endurecido, né? Possa ser que tenha que chegar no extremo como chegou em Faraó para que ele pudesse tirar o orgulho de Faraó que ele tinha, né? Porque nós todos temos esse orgulho de Faraó dentro do nosso coração. Eu não admito, eu não aceito. Tá vendo tudo se destruindo à sua volta, como Faraó viu, né? Eu não vou deixar você ir. Só que esse Faraó é nós e o que a gente não quer deixar ir é o pecado, né? A gente vê tudo destruindo e está lá. Eu vou esperar que um dia sai. Não, a gente tem que pegar, abraçar o Senhor, falar: Senhor, remove de mim tudo aquilo que não te agrada. Tira de mim, me mostra aquilo que não é da sua voz, que não é do seu Santo Espírito, que não vem de ti. Em Tiago capítulo 4, diz para nós o seguinte. 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Né? Então, a gente sabe que Deus é amor. Ele tem uma grande promessa para nós. Uma grande bênção, né? Que está em Apocalipse 21. E 21, versículo 3 e versículo 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E no versículo 5 nos diz: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E como nós lemos em Malaquias, né? Eu sou o Senhor, não mudo. O que está escrito há de cumprir. Quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou seja, não ouve a voz de Deus, né? Ouve a voz do mundo. Quem quiser ser amigo de Deus, automaticamente há de receber essa bênção que foi descrita e muitas mais daquelas que a gente não conhece, né? Porque o que o olho não viu, né? O ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 312.
312.